Segunda opinião, quando eu recomendo e por quê? Doutor, eu vim nessa consulta, mas eu já passei com outro médico, eu vim aqui só para pedir uma segunda opinião. Não ache que eu não gostei ou que eu não tenho confiança nesse outro médico. Muitos pacientes, cada vez mais frequentes, a gente atende pacientes que passou no outro médico e que ele veio pedir uma segunda opinião por alguma dúvida que ele tenha e realmente ele tem esse medo se realmente isso é falta de confiança ou é algo que fere a ética. O que você acha sobre isso? Eu vou falar para vocês o que eu acho, inclusive quando que eu recomendo solicitar uma segunda opinião. Bom, primeiramente entender que a segunda opinião, ele não significa você caçar um médico que vai falar o que você quer. Segunda opinião, ela serve para dúvidas diagnósticas, dúvidas no tratamento e dessa forma você tem uma opinião de um outro profissional capacitado que pode ajudar você a ter mais clarezas nesse cenário. Inclusive, às vezes o paciente a gente não consegue fechar o diagnóstico de primeira. E o paciente às vezes procura outras opiniões e isso tudo pode ajudar a servir no raciocínio. Eu estou com um médico que eu não tenho confiança, eu acho que ele não tem plano de tratamento, ele não conseguiu fechar diagnóstico, você não vai pedir segunda opinião, você vai trocar de médico, simples quanto isso. Porque você precisa de alguém competente para te acompanhar no seu problema de saúde, que é o seu bem mais precioso que você tem. Portanto, segunda opinião, ele serve para clareza técnica, confirmação dos processos de diagnóstico, de tratamento. Então, segunda opinião não é trocar de palpite, é uma outra opinião para ajudar a melhorar nesse processo da sua doença que você está seguindo. E quando que eu recomendo a segunda opinião para, inclusive, os meus pacientes? Primeiro, quando tem cirurgia na mesa, quando a gente está discutindo que a gente vai realizar um procedimento cirúrgico que é algo que vai impactar na sua vida e por alguma razão você tem dúvidas, você quer pensar, às vezes, assim, eu tento sempre na minha consulta ser o mais explicativo para a pessoa ter o entendimento do que está acontecendo com ele, porque eu acho que até isso facilita depois ele seguir as minhas orientações e a gente ter um bom resultado, mas às vezes, por inúmeras razões, até por particularidade de cada pessoa, tem pessoas que querem ter mais certeza. A meu ver, tudo bem, desde que ele entenda que ele tem que procurar um outro profissional capacitado, um profissional que vai lhe dizer o que ele precisa e não o que ele quer ouvir. Segundo, quando você tem um tratamento que não tem plano, você não tem não está seguindo absolutamente nenhuma linha de raciocínio, você passou com um fulano de tal e ele simplesmente, vai vendo no que vai dar, fazendo o tratamento Y e Z e você não vê nenhuma solução. Aí, no caso, seria interessante, inclusive, como eu falei há pouco, não pedir a segunda opinião, mas, inclusive, trocar de médico e procurar um bom profissional. Então, uma terceira opção é quando você tem vários tratamentos. Então, infelizmente, na ortopedia tem doenças que você tem inúmeros tratamentos. Hoje o pessoal fala de ozonioterapia, infiltração. Chego todo dia no meu consultório, recebo várias coisas modas que prometem coisas mirabolantes. Então, quando você tem várias opções na mesa e você não consegue decidir, talvez seja interessante você pedir uma segunda opinião de um outro colega médico. E, por fim, quando é algo que é um procedimento cirúrgico que tem um alto risco ou um alto custo e você não está se sentindo confortável e você, naquele momento, não conseguiu se sentir confortável para tomar a decisão, sem dúvida nenhuma, você pode pedir uma segunda opinião de um colega médico para te tentar dar mais segurança, mas, de novo, é para ter segurança, é para ter clareza e não para escutar o que você quer, para você fugir do seu tratamento, porque às vezes a pessoa, isso é natural, ela está num momento de fragilidade e ela quer fugir a todo custo de uma cirurgia, de um procedimento que, na realidade, vai ser muito ruim para ela a longo prazo, porque a chance que ele tem maior de curar ou de ficar sem nenhuma limitação é realizar um tratamento adequado no tempo adequado. Então, o tempo ele é fundamental no tratamento de várias condições ortopédicas. Quando passa mais tempo, difícil você ter um resultado tão bom como se você tivesse realizado esse tratamento anos atrás. Bom, e quando você pede segunda opinião, aí às vezes vem coisas que ficam difíceis de entender. Por que eu passei com dois especialistas da mesma área e eles têm opiniões totalmente diferentes? Isso, às vezes, o paciente me pergunta, e é que, na realidade, a medicina ela é muito complexa, tá bom? As doenças são complexas, as individualidades, cada um acaba trazendo um ingrediente
complexo, a demanda, as expectativas. Então, é natural que algumas patologias, algumas doenças, principalmente aquelas que a gente não tem um tratamento padrão ouro. O que significa isso? Tem doenças que a gente sabe que, hoje, por exemplo, eu sei que eu tenho uma lesão de manguito rotador, com uma lesão completa, o paciente tem perda de força e dor, eu sei que o padrão ouro é realizar a cirurgia e fazer um tratamento artroscópico. Mas tem uma doença, por exemplo, chamada capsulite adesiva, que a gente tem vários tratamentos. Então, nesses casos, às vezes, a avaliação desse médico, ele te dá opiniões diferentes, mas isso faz parte desse processo e, obviamente, você retorna com o seu médico e apresenta os dois cenários, e aí sim vocês chegam numa conclusão. E como é a forma de pedir essa segunda opinião do jeito certo? Primeiramente, ponto 1, leve os seus exames, o seu histórico de forma tudo organizada. Isso facilita o raciocínio desse médico que vai te dar a segunda opinião. Segundo, leva as perguntas certas, basicamente que é entender, perguntas sobre o seu diagnóstico, quais são os riscos de cada caminho tomado, quais são as outras opções, quais são os custos, tudo isso é importante. E o terceiro é não cometer um erro clássico de achar que o melhor é o médico que fala o que você quer ouvir e não o que você precisa. Portanto, segunda opinião é algo que te traz critério e traz um plano de ação. Portanto, acho que essa é essa mensagem deste vídeo e eu espero que vocês tenham gostado, e me deixa aqui nos comentários se você já esteve nessa situação de pedir a segunda opinião ou teve opiniões totalmente diferentes, que a gente sabe que é muito comum no dia a dia. Comenta e compartilha com os seus amigos.